A graça e a paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa classe Vida Cristã Vitoriosa, Finanças à Luz da Bíblia. Meu nome é Fábio Cortes e você é muito bem-vindo aqui na nossa aula. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por estarmos aqui, Senhor, tendo a oportunidade de ouvir, Senhor Deus, a Tua Palavra, de estudar a Tua Palavra, de ouvir a Tua voz, Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor Deus. Pai, dá-nos entendimento, Senhor Deus, discernimento, Pai, para aplicar este conhecimento em nossa vida, Senhor Deus. Para aplicar este conhecimento, Pai, de forma prática, viva, Senhor Deus, eficaz, Senhor Deus, para que possamos ser bênção em nossos lares, no nosso trabalho, onde quer que estejamos, em nome de Jesus. Amém. Vamos recapitular algumas coisas que a gente viu nesses nossos dois últimos encontros. Nós falamos que o nosso objetivo é mostrar a existência de princípios na palavra de Deus que, se colocados em prática pela fé, promovem a prosperidade e a estabilidade financeira da família. Nós vimos que é muito importante promover a estabilidade financeira da família, que é uma forma que nós podemos ter paz, ter tranquilidade, podemos ajudar o próximo, podemos ser úteis na obra do Senhor, abençoando instrumentos de Deus para abençoar muitas vidas, se nós somos organizados financeiramente. Nós devemos buscar conhecimento. Que conhecimento é esse que nós devemos buscar? Buscar o conhecimento em geral. A Bíblia fala ali em Provérbios, nós estamos estudando aqui em casa o livro de Provérbios com nossos filhos, e a Bíblia fala que nós devemos buscar conhecimento, nós devemos buscar conselho com os mais sábios, nós devemos buscar conhecimento em todas as áreas da nossa vida. Nós devemos buscar o conhecimento da palavra de Deus para não pecar contra o Senhor, para aprendermos a vontade de Deus, aprendermos aquilo que o Senhor quer e o que Ele tem de melhor para as nossas vidas. Nós devemos estudar para ser profissionais melhores, para fazer bem o nosso trabalho. Nós devemos estudar para ser bom naquilo que nós fazemos, porque é uma forma de honrar o nosso Deus pelos talentos que Ele tem nos dado. Nós devemos buscar conhecimento de administração financeira, como utilizar os recursos que o Senhor tem dado à nossa mão. Nós devemos aprender sobre isso, a gente deve ser curioso, a gente deve ler, buscar conhecimento em todas as áreas, para que possamos espelhar na sociedade o caráter de Cristo de uma forma muito mais evidente. Nós não podemos ser ignorantes, nós devemos ser conhecedores, nós devemos espalhar conhecimento. Nós precisamos entender que não há separação entre vida secular e vida cristã, a vida espiritual. Muitos pregam que nós temos uma vida espiritual, uma vida na igreja, e nós temos uma vida secular. A palavra de Deus, ela não nos ensina isso. A palavra de Deus, ela é clara ao mostrar que nós somos um. A nossa vida, ela tem que ser uma. Não tem separação entre vida secular e vida espiritual. Eu tenho que ser a mesma pessoa na minha casa, com a minha família, no meu trabalho, com meus colegas de trabalho e na igreja. Então, se eu sou zeloso com a obra de Deus, eu tenho que ser zeloso com o meu trabalho, eu tenho que ser zeloso com a minha família. Então, eu não posso ter diferença de atitudes de acordo com o local em que eu frequento. Não existe parte da minha vida que seja separada de Deus. Deus controla todas as áreas da minha vida. E é assim que tem que ser. Nós não podemos ter separação entre espiritual e secular. É tudo espiritual. É tudo espiritual. Quem crê, quem é cristão e crê no Deus vivo, crê que Jesus Cristo veio, sofreu por nós, morreu na cruz e ressuscitou, não pode fazer esse tipo de separação. Amém? Aprendemos também que tudo que existe pertence a Deus. Então, existe algo que não pertence a Deus?
Se existe algo na minha vida, na sua vida, em que nós deixamos o Senhor de fora, isso é um erro, é um pecado, é uma falta grave. Todas as áreas da nossa vida, tudo o que nós temos, tudo o que existe, tudo isso pertence a Deus. Entender isso é muito importante. Não tem uma coisa que é sua, nem a sua vida é sua, nem a minha vida é minha. Ela me foi dada por Deus e aqui estarei enquanto Ele permitir. Isso é um entendimento muito sério. Nós precisamos entender que tudo o que temos, o que somos, o que viermos a ser, o que tivermos ainda, nossos filhos, tudo, 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 isso pertence a Deus. Nós somos apenas mordomos, estamos apenas aqui exercendo mordomia daquilo que pertence ao Senhor. E devemos fazer isso com muita sabedoria, com muita prudência, porque isso nos será cobrado e nos será requerido. A partir do momento em que reconhecemos Deus como Senhor e dono de tudo, todas as nossas decisões de gastos passam a ser espirituais. Nós devemos consultar ao Senhor, nós devemos orar, nós devemos ter paz sobre os nossos gastos. Nós devemos buscar de Deus o entendimento, a sabedoria, como exercer melhor essa mordomia. Um bom termômetro, se você está exercendo as suas finanças de acordo com a palavra de Deus, é o acordo. Se você está fazendo gastos, se você está gastando sem consultar o seu cônjuge, sem conversar com o seu cônjuge, ou em desacordo com o seu cônjuge, isso é um sinal vermelho, é um sinal de alerta que existe algo de errado. Por quê? Quando você casa, você e seu cônjuge passam a ser um. Então já não existe mais você individualmente, é você e seu cônjuge. Os dois formam uma só carne e os dois devem ter um só caminho. Como andarão dois juntos se entre eles não tiver acordo? A Bíblia já nos alerta. Então nós precisamos ter acordo nos nossos gastos. Se você tem desejo de fazer algo e o seu cônjuge é contra, isso é um sinal de alerta para você. É um sinal de alerta para mim. Então, hoje, aqui na nossa casa, no nosso lar, tanto eu quanto a minha esposa, nós buscamos andar em acordo. Nós buscamos fazer as nossas despesas em conjunto, em comum acordo. Nós não fazemos dívidas, gastos de forma separada, porque isso é um entendimento que o Senhor nos deu ao estudar a Bíblia, que nós devemos agir como um só. Então, não posso eu sair e gastar dinheiro da forma que me der na telha. Por quê? Porque toda a minha família vai sofrer as consequências dos meus erros. Então, se eu gasto mal, se eu exerço mal a minha mordomia, toda a minha família sofre com isso. Toda a minha família. Então, não sou só eu o prejudicado, mas o prejudicado é a minha esposa, meus filhos, toda a minha família. A mesma coisa, se a minha esposa saísse gastando tudo da forma que ela bem entendesse, toda a família sairia prejudicada, porque nós somos um em Cristo. Então, quando a gente passa a ter esse entendimento, a gente passa a saber que todas as nossas decisões de gasto têm que ser submetidas ao Senhor, porque Ele é o dono e Senhor de tudo. Então nós devemos orar, nós devemos ter paz em nossos corações. Se você buscar o Senhor e você tiver inquietação, você não tiver em paz, você então deve refletir, orar mais e entrar em acordo com o seu cônjuge para ver se essa é a melhor decisão que vocês podem tomar naquele momento. Ó Senhor, que queres que eu faça com o seu dinheiro? É isso mesmo, o dinheiro é do Senhor, porque todas as coisas pertencem a Ele. Nós somos mordomos, somos gestores e devemos fazer isso da melhor forma possível. Assim é a direção que o Senhor tem nos dado. Eu deixei um dever de casa. Quem lembra qual foi a nossa lição de casa? Era refletir sobre como tenho utilizado os recursos que o Senhor tem colocado em minhas mãos. Tenho reconhecido o senhorio de Deus em todas as áreas da minha vida?
ler o Salmo 73 e meditar. A minha esposa fala que eu coloco o Salmo 73 no meio de tudo. É verdade, eu coloco o Salmo 73 no meio de tudo. Por quê? Porque esse é um salmo de Asaf. E eu entendo que esse salmo ele reflete a vida de muitas e muitas pessoas, de muitos e muitos cristãos. Ele conta a história de vida de quase todos nós. Quase todo mundo passa, para não dizer todo mundo, né? Porque eu não conheço todas as pessoas da Terra, mas para não dizer que todo mundo passa por aquilo, vamos colocar aqui quase todo mundo, mas eu acho que todo mundo, falando a verdade, passa pelas situações descritas no Salmo 73. Vamos ler o Salmo 73? Verdadeiramente, bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, e pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos nécios quando vi a prosperidade dos ímpios. Olha só, meus amados. Ele começa o salmo pela conclusão. Ele conclui que verdadeiramente Deus é bom. Depois de tudo o que ele vai descrever, tudo que ele passou, ele conclui que verdadeiramente Deus é bom. Ele começou o salmo pela conclusão, eu creio que para não chocar as pessoas pela descrição do que viria a seguir. Então, aí ele declara qual era o seu pecado. O pecado dele era a inveja. O pecado dele era estar olhando para o lado, olhando para o outro e buscando no outro o seu parâmetro. Nós já estudamos aqui que o nosso parâmetro é Cristo, nós devemos olhar para Cristo, é Ele que nós devemos imitar. A gente não deve olhar para os ricos, para os artistas, para os famosos, para os pastores, para o irmão da igreja. O nosso parâmetro é Cristo. Cristo trata cada um de forma individual. Então, eu não posso comparar, não posso me comparar com o meu irmão, com o artista, com a pessoa que está aparecendo na televisão, porque eles não são o meu parâmetro. O meu parâmetro é Cristo. Eu quero refletir o caráter de Cristo. Em seguida, dos versos 4 até o 12, ele começa a descrever ali o motivo da inveja. A partir do verso 4, porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como os outros homens, nem são afligidos como os outros homens, pois a soberba os cerca como um colar, vestem-se de violência e de adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura, eles têm mais do que o coração podia desejar. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão, falam arrogantemente, põem suas bocas contra o céu e suas línguas andam pela terra. Por isso, o povo dele volta aqui, e as águas de copos cheios se lhes espremem, e dizem: como sabe Deus? Há conhecimento no Altíssimo? Eis que estes são os ímpios, prosperam no mundo, aumentam em riquezas. Olha só, tudo que ele colocou aí, ele olhou os aspectos materiais da vida daqueles que ele invejava. Ele olhou que eles tinham fartura, eles tinham mais do que eles precisavam, eles não ficavam doentes, eles tinham riquezas, eles prosperavam, eles falavam mal dos homens e de Deus, eles pecavam, e mesmo assim o salmista acreditava que eles estavam prosperando mais do que ele próprio. Ele descreveu aqui, nesses versículos, o seu pecado. Agora, vamos refletir. Não é essa a mesma atitude que nós temos hoje? A gente olha para o lado, olha para aquelas pessoas ricas, inveja o estilo de vida, inveja o irmão, o que ele tem conseguido, o que o Senhor tem abençoado a vida dele, por que que tem e nós não temos, e nós não começamos a entrar nesses questionamentos, e o salmista vai mostrando aqui, relatando a vida de todos nós, a minha, a sua, de todo mundo. Em algum momento, em algum grau, a gente passa por uma situação dessa forma. Na verdade,
que em vão tenho purificado o meu coração e lavei as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Olha só, quantas vezes a gente não pensa também nisso? De que adiantou eu me guardar? De que adiantou eu guardar o meu coração? De que adiantou ser separado para Deus? De que adianta seguir o Senhor? Se, no meu entender, eu estou cada dia com mais dificuldade, cada dia com mais. é, Cada dia com mais dificuldades, cada dia me sentindo menor, menos abençoado. Se eu dissesse, falarei assim, eis que ofenderia a geração dos teus filhos. Se eu pensasse em falar assim, quando pensava em entender isso, foi para mim muito doloroso, até que entrei no santuário de Deus. Então entendi o fim deles. Certamente tu os puseste em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição. Como caem na desolação, quase num momento, ficam totalmente consumidos de terrores. Olha só, do verso 13 em diante, ele começa a descrever o seu caminho de retorno ao Senhor. Ele começa a fazer o caminho de volta. Ele fala: olha, foi muito difícil, estava difícil entender, estava difícil andar na tua presença, estava difícil, Senhor Deus, viver assim, até que eu entrei no teu santuário, até que eu busquei a presença de Deus. E o Senhor abriu o seu entendimento e ele viu que ele estava pecando, ele viu que ele estava errado, ele percebeu que o futuro daquelas pessoas, que elas estão em lugares escorregadios, que elas vão cair, que dali o futuro delas é a morte e a destruição. Por mais bem-sucedidas aparentemente que elas estejam aqui nesta terra passageira. Quando ele se atentou para isso, ele teve um refrigério, ele teve um alívio. Por quê? Porque ele voltou os seus olhos novamente para o seu parâmetro. Quando ele voltou os seus olhos para Deus e que ele entendeu que a riqueza dele é o Senhor, ele começou a ter paz. Ele começou a ter contentamento. Do 18. Certamente tu os pusestes em lugares escorregadios, tu os lança em destruição, como caem na desolação, quase no momento, ficam totalmente consumidos de terror. Como um sonho quando se acorda, assim, ó Senhor, quando acordares, desprezarás a aparência deles. Assim, o meu coração se azedou e sinto picadas nos meus rins. Assim me embruteci, nada sabia, fiquei como um animal perante ti. Toda vez estou de contínuo contigo, e tu me sustentaste pela mão direita. Guiar-me-ás com o teu conselho, e depois me receberás na glória. Quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha carne, o meu coração se desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Pois eis que os que se alongam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que se deviam de ti. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as tuas obras. Então, meus amados, quando o salmista, ele volta o seu coração para Deus, que ele entende que aquelas pessoas, o futuro delas é a morte, ele começa a sentir consolo, ele começa a sentir conforto, e ele começa a ter paz, ele começa a ter o entendimento da verdadeira prosperidade, que a verdadeira prosperidade é ter Deus, é estar com Cristo, é estar com Deus. A verdadeira prosperidade é estar na presença do Senhor. A verdadeira prosperidade é ser consolado pelo Senhor. A prosperidade é ter esperança em Deus. Nós podemos ter esperança, nós temos esperança que nós vamos viver algo além dessa vida.
que nós vamos viver na presença do nosso Senhor eternamente e que, por pior que seja a nossa situação aqui nesta terra, ela é momentânea, ela é temporária, ela é transitória, que nós vamos poder nos gloriar na presença do nosso Deus. Então, meus amados, este salmo eu coloquei esta leitura para que pudéssemos refletir sobre a nossa posição em relação às outras pessoas. Nós não precisamos ter inveja, nós não precisamos ter desejar as coisas dos outros. Por quê? Porque o Senhor nos trata individualmente. Nós estamos na presença dele, nós devemos nos colocar na presença dele, devemos ter. Eu, certa vez, estava ali fazendo um curso à noite e eu desci ao estacionamento para buscar alguma coisa no carro, lanchar, era a hora do intervalo, e ali eu encontrei um rapaz que ele estava trabalhando em uma agência de carros e ele estava ali vigiando os veículos. E eu comecei a conversar com aquele rapaz e o que me chamou a atenção nele foi a alegria que ele tinha no coração dele, a felicidade. Esse rapaz, ele era do Rio de Janeiro e ele tinha se mudado para Brasília recentemente e ele estava muito feliz porque ele tinha conseguido um lote e ali ele conseguiu fazer uma casa, um barraco, e com isso ele conseguiu trazer a família dele, a esposa e os filhos. E ele começou a me contar isso com uma alegria, com uma gratidão, contando como Deus o tinha abençoado e que ele estava ali trabalhando ali naquele local, porque agora ele tinha um emprego, lá no Rio de Janeiro ele não tinha, porque agora ele tinha condições de sustentar sua família, ele tinha uma casa e ele estava contente porque ele tinha conseguido comprar uma estante e uma televisão. E ele estava extremamente agradecido porque ele estava conseguindo uma condição de vida melhor para a sua família. E aquilo chamou muito a minha atenção, porque eu convivo com muitas pessoas que elas não são gratas, elas não são agradecidas. Elas não são agradecidas ao Senhor, elas não são agradecidas, na verdade, a ninguém. Na verdade, elas são murmuradoras. Elas nunca estão satisfeitas com o que têm, nunca estão satisfeitas com nada. E eu não estava acostumado, na época, com aquele tipo de gratidão no coração. E eu fiquei muito tocado por aquilo. E certa vez eu estava num determinado órgão público e eu vi duas pessoas ali conversando, pessoas que tinham uma boa renda, um bom salário, e reclamando e reclamando e reclamando, reclamando do aluguel, reclamando da prestação do carro, reclamando das coisas, reclamando da vida, reclamando de tudo, tudo. Não tinha gratidão nenhuma no coração deles, parecia ali duas pessoas mendigando, quando na verdade a situação deles era muito melhor do que a maioria da população brasileira, e eles não tinham nenhuma gratidão por tudo que eles tinham recebido. E eu pude comparar essas duas situações e ver qual era a pessoa que realmente estava vivendo ali uma vida próspera. Não eram aquelas pessoas abastadas que tinham dinheiro, caminhonete, carro novo, apartamento. Não. Era aquele vigilante que tinha o coração agradecido, que tinha gratidão no coração, que estava ali vivendo e provendo a sua família com o melhor que ele conseguia naquele momento. E ele estava feliz, ele tinha uma vida feliz, uma vida grata, contente. Isso é uma coisa que a gente tem que exercitar no nosso coração. Nós vimos no Salmo 73 que o salmista ele começa a falar ali sobre contentamento, ele começa a nos dar ali uma ideia do que seja contentamento, de estar na presença do Senhor, de ser guiado por ele, consolado. E o apóstolo Paulo, ele também fala de contentamento. Na sua carta aos Filipenses, no capítulo 4, de 11 a 13, ele diz assim: não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei o que é ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído,
tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. É uma passagem muito citada, é uma passagem muito conhecida das Escrituras. Tudo posso naquele que me fortalece. Nós devemos buscar ter contentamento no Senhor. O contentamento, ele nos ajuda a passar pelos momentos de dificuldade. O contentamento, ele nos ajuda a ter entendimento da nossa real condição. O contentamento, ele é diferente da acomodação. O contentamento está relacionado a estar satisfeito com o hoje, porque crê nas promessas do Senhor. A acomodação está relacionada com um estado permanente de insatisfação, para a qual não toma qualquer atitude. É pessimista e murmurador. Olha só a diferença. Dessa história que eu contei, quem era ali que estava contente? E quem é que estava acomodado? Olha que a pessoa que tinha mais recursos, ela estava na situação do acomodado. Por quê? Ele não via como melhorar a sua situação. Ele não via como mudar a sua vida, ele não via como mudar a sua situação para uma situação de contentamento e de gratidão. E aquele rapaz que tinha menos recursos, ele tinha uma vida de contentamento. Ele tinha essa questão de estar satisfeito com o hoje, porque crê nas promessas do Senhor. Os outros estavam acomodados em estado permanente de insatisfação e para a qual não tomavam qualquer atitude. Eram pessimistas e murmuradores. Note então que o contentamento ele independe da sua condição social. Ele independe da quantidade de recursos, ele independe daquilo que você possui. É um estado de espírito. O contentamento não é algo comum a nós. Ele deve ser aprendido, treinado, até ser incorporado ao nosso caráter. A nossa carne, ela é acomodada, murmuradora. Devemos, pois, sacrificá-la todo dia e devemos ser gratos a Deus por tudo que Ele nos proporciona. Nós devemos ser gratos a Deus cada minuto, grato pela vida, grato pelo ar que respiramos, grato por tudo que Ele nos provê, tudo aquilo que Ele coloca na nossa frente. O contentamento não depende do que você tem, não depende do que você possui, não depende de quanto você ganha. O contentamento é um estado de espírito, o contentamento precisa ser aprendido, ele precisa ser treinado, porque a nossa carne ela não quer estar contente, ela não quer estar satisfeita. A nossa carne ela quer murmurar, ela quer reclamar, e nós devemos sacrificar a nossa carne na cruz de Cristo todos os dias. Nós devemos aprender a estar contentes com o que o Senhor nos deu hoje. E isso é diferente de estar acomodado. Eu devo buscar as bênçãos do Senhor, eu devo trabalhar, eu devo me especializar, eu devo fazer o meu melhor, eu tenho que buscar a ser o melhor naquilo que eu faço, mas eu tenho que ter contentamento diário. Onde que nós vemos isso na palavra de Deus? Onde que nós vemos uma situação semelhante a essa? Me ocorreu aqui agora. Na vida de José, lá no Egito. Olha só, José era o mais novo dos seus irmãos. E José foi levado a uma condição de escravo. Mas ali na escravidão, José, ele tinha contentamento. Ele buscava dentro daquela situação de escravidão, que é uma situação terrível, ele buscava fazer o seu melhor. Escravo. Ele honrava o seu senhor. E para piorar, José ainda foi caluniado e foi lançado na prisão. E quando ele chegou na prisão, então nós pensamos, agora ele vai murmurar, agora ele vai reclamar. Não, ele começou a fazer ali o seu melhor.
E ele foi colocado ali como responsável pelos prisioneiros. Ele começou a ganhar a confiança do carcereiro. E ali ele fazia o seu melhor. E ali ele tinha contentamento também. E o Senhor abençoava e prosperava o que ele fazia dentro da prisão. Olha só, de homem livre, José foi levado à condição de escravo. Da condição de escravo, ele foi levado à condição de prisioneiro. E sempre, sempre fazendo o seu melhor. E Deus nunca o abandonou. E Deus falava com ele. Até que um dia ele foi levado à presença de Faraó para que resolvesse um problema de Faraó em relação aos sonhos que o Faraó estava tendo. E ali ele entregou a Faraó a revelação de Deus. Ele continuou fazendo o seu melhor. Ele continuou usando a sabedoria que Deus lhe deu. E ele ali foi alçado a o segundo maior no reino. Olha a trajetória desse rapaz. Ele saiu de homem livre, mais novo da sua casa. O mais novo geralmente não tem direito a nada. Ele foi levado à condição de escravo, fazendo o seu melhor. Depois ele foi levado à condição de prisioneiro, fazendo o seu melhor. E dali ele foi alçado à segunda maior autoridade do Egito e continuou fazendo o seu melhor. Olha que lição que José nos dá. Em nenhum momento ali nós vemos ele murmurar contra Deus. Em nenhum momento também vemos José acomodado. Em cada condição que lhe foi apresentada, ele buscava ali, dentro do seu contexto, fazer o seu melhor. Ele não estava acomodado, mas ele estava numa situação de contentamento, certo de que o Senhor o livraria. E o Senhor o alçou a ser a segunda maior autoridade do Egito. E ele foi canal de bênção para os seus familiares, para o povo de Deus, porque na condição de segunda maior autoridade do reino, ele pôde prover a sua família num momento de extrema fome e necessidade. Olha só, meu amado, num momento onde todo mundo estava passando, todo o povo estava passando dificuldade, todo o povo estava passando necessidade, Deus levantou José para suprir a sua família, suprir o seu povo, porque ele não foi acomodado, ele não foi murmurador, ele não foi maldizente, ele foi perseverante, ele foi contente, ele tinha contentamento no seu coração. Amém, meus amados? Lá em Mateus 25, capítulo 25, versículo 21, o Senhor diz: E o Senhor lhe disse: Bem-estar, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra para o gozo do seu Senhor. A fidelidade, ela tem que ser em relação a quê? Em relação a que você pensa que a gente tem que ser fiel? Qual é o seu entendimento de fidelidade? Lembra da parábola dos talentos? Na parábola dos talentos, o Senhor, ele entregou 10 talentos para um servo, 5 talentos para outro e 1 talento para o terceiro. E falou para que eles administrassem esses talentos, que ele iria viajar e quando ele voltasse, eles teriam que prestar contas desses talentos. O primeiro e o segundo, o que recebeu 10 e o que recebeu 5, eles investiram esses talentos. Eles multiplicaram esses talentos. E o que tinha 10, ele conseguiu mais 10. O que tinha 5, ele conseguiu mais 5. Acontece que o que recebeu 1 talento, ele ficou com medo e ele enterrou esse talento e não fez nada com ele. Quando o Senhor retornou, que foi prestar contas, ele disse: Venham até mim prestar contas. E veio o que tinha 10 talentos. Ele falou: Olha, eu consegui mais 10 talentos. E devolveu ao Senhor 20 talentos. Ele: Muito bem, servo bom e fiel. Quando veio o segundo, falou: Olha, você me entregou, o Senhor me entregou 5 talentos e eu consegui mais 5. Muito bem, servo bom e fiel. E o que recebeu 1 talento veio: Senhor, está aqui o seu talento. Como assim?
Você não fez nada com o talento que eu te dei? É porque eu fiquei com medo de perder, que eu sei como o Senhor é rigoroso. Ele, mas sabendo que eu sou rigoroso, você deveria ter investido. Entregue aos banqueiros para que pelo menos eu recebesse os juros. Servo mau, você foi infiel e mandou que os soldados retirassem o talento dele e entregasse ao que tinha mais. Né? O que nós podemos entender disso? Que a gente não pode esconder os nossos talentos. A gente não pode esconder aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos. E eu pergunto de novo, fidelidade em relação a quê? Diante de tudo que a gente estudou, diante de tudo que a gente tem conversado desde o nosso primeiro encontro, o que vocês acham? A nossa fidelidade ela tem que ser relativa a quê? Vamos pensar mais um pouquinho. Na nossa primeira aula, nós vimos que não há separação entre vida cristã e vida secular. Tudo que temos necessariamente tem que espelhar o caráter de Cristo. Vimos também que todas as coisas pertencem a Deus. Tudo que temos, somos e viermos a ser, vem do Senhor. Imaginando isso, o que você pensa? Qual que deve ser o seu parâmetro de fidelidade? Convencionou-se dizer que a fidelidade é medida pelos dízimos e ofertas. Mas por tudo que temos visto aqui, a nossa fidelidade deve ser sobre tudo que o Senhor tem depositado em nossas mãos para administrar. E a nossa prestação de contas, ela será sobre tudo. Nós não estudamos aqui que todas as coisas pertencem ao Senhor, tudo que temos nos foi dado por Ele. Então, todas essas coisas são colocadas em nossas mãos, e nós somos mordomos e vamos prestar contas ao Senhor de cada talento que Ele tem nos dado. Cada talento que nós temos enterrado será requerido de nós. Tudo aquilo que está ao nosso alcance fazer e não fazemos será requerido de nós. A nossa prestação de contas vai ser sobre tudo, tudo. Tudo que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Olha aí os nossos amiguinhos, eles ficaram assustados. A nossa prestação de contas vai ser sobre tudo. Vocês lembram da história das cruzadas? Eu falei dessa história, acho que foi no nosso primeiro encontro. Os cruzados, eles eram mercenários, mas as cruzadas eram uma guerra santa. Então, para lutar a guerra santa, eles tinham que ser batizados. E no momento do batismo, o que eles faziam? Eles deixavam as suas espadas para fora das águas, simbolizando que Cristo poderia dominar qualquer área da vida deles, menos a sua espada. Que ali eles teriam que ter o controle, ali eles queriam ter o controle e o domínio. Era uma área da vida deles em que Cristo não podia entrar. E eu pergunto, existe alguma área da sua vida que você não quer, ou você está resistente a deixar Cristo entrar? Não pode haver área da nossa vida que não esteja submetida ao controle de Cristo. Na vida de um cristão não pode existir isso. Olha essa frase que interessante. O importante não é aquilo que faria se tivesse R$ 1 milhão, mas aquilo que estou fazendo com os R$ 10 que eu possuo. As pessoas sonham, mas se eu tivesse dinheiro eu ia fazer aquilo, se eu tivesse, eu ia fazer assim, eu ia fazer assado. Mas eu pergunto para você, o que você tem feito com os R$ 10 que o Senhor te deu? O que você tem feito com o dinheiro, com as quantias, com os talentos que o Senhor tem depositado em suas mãos? Sabe por quê? A maior parte das pessoas que ganham em loteria, elas voltam a ficar pobres porque elas não souberam enriquecer. O enriquecimento aconteceu de supetão na vida dela. Ela não passou pelo processo de crescimento patrimonial, então ela não sabe administrar aquilo. E ela desperdiça tudo e volta a ficar pobre e às vezes volta a ficar numa condição pior do que ela tinha antes de enriquecer. Então, meus amados, nós devemos aprender a administrar as nossas finanças, nós
devemos aprender a utilizar esses recursos que Deus tem depositado em nossas mãos, tudo aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Por quê? Porque quanto melhor nós fizermos a administração do que o Senhor tem colocado em nossas mãos, mais Ele pode nos dar. É o que a gente depreende da parábola dos talentos. Se nós fazemos uma coisa bem e bem feita, o Senhor está livre para nos abençoar mais e mais e mais. Agora, onde está o nosso coração? Por que nós estamos fazendo? Qual é a motivação? Isso que é importante. Por quê? Para abençoar vidas, para ajudar o próximo, para abençoar nossa família? Ou para desperdiçar? Porque se for para desperdiçar, meus amados, o Senhor vai fazer como na parábola dos talentos. Ele vai tirar para dar para outro. Nós devemos ser diligentes naquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Devemos ser fiéis nas pequenas coisas. Lucas 16:10. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Nós devemos ser fiéis até nas pequenas coisas. E a nossa fidelidade, ela abrange muito mais do que dízimos e ofertas. Nós devemos ser fiéis, inclusive com as posses dos outros. Você já parou para pensar nisso? Pois, se nas riquezas injustas não fossem fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? Se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Lucas 16, versículos 11 e 12. Olha só, a fidelidade ela abrange inclusive o patrimônio de terceiros. Nós não devemos roubar, subtrair nada de ninguém, nem no seu trabalho, nem na sua escola, nem na sua faculdade, em lugar nenhum. Nós devemos ser fiéis em tudo, para que possamos espelhar para os outros o caráter de Cristo, para que eles queiram ter uma vida cristã como a nossa. Eles muitas vezes eles não vão ler a Bíblia, eles não leem a Bíblia, eles não nem conhecem a Deus, só de ouvir falar. Mas olhando a nossa vida, eles têm que desejar aquilo que nós temos. Quando aplicamos os princípios bíblicos às nossas finanças, começamos a gastar com mais sabedoria, começamos a sair das dívidas, economizar para projetos futuros e ofertar mais para a obra de Cristo. A fidelidade, ela gera contentamento em nossos corações. Então, quanto mais fiéis nós fomos ao Senhor, quanto mais diligente nós somos na administração dos recursos que o Senhor tem colocado em nossas mãos, mais contentamento vai gerar em nossos corações. Amém? Na nossa próxima aula, nós vamos falar sobre como utilizar os recursos disponíveis, como fazer uso daquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Mas antes, vamos ter um dever de casa. Pensou que vocês iam escapar, né? Refletir sobre como o conhecimento adquirido hoje pode impactar a sua vida financeira e refletir sobre o tema da próxima aula, como utilizar nossos recursos disponíveis. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, te agradecemos pelo teu amor e pelo teu cuidado, pelo que o Senhor tem deixado na sua palavra, Senhor Deus, conhecimento para que possamos fazer bom uso, Senhor Deus, do que o Senhor tem nos dado, pelo que o Senhor tem disponibilizado para as nossas vidas. Pai amado, que esse conhecimento possa ser útil, Senhor, na vida dos meus irmãos, na minha vida, Pai amado, e que possamos, Pai amado, ser aprovados, Senhor Deus, na hora que estivermos na Tua presença, Senhor. Dá-nos sabedoria, entendimento e discernimento, Pai, para cumprir os Teus propósitos em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, meus queridos, por estar aqui conosco, estudando a palavra, por estar aqui conosco, aprendendo mais e aprendendo de Deus. Eu também aprendo muito quando eu tenho que preparar esses vídeos, quando eu tenho que preparar essas aulas, e eu vejo coisas que eu preciso consertar na minha vida e que eu preciso aplicar na minha vida. Então,
Vamos aprender do Senhor, vamos fazer bom uso daquilo que o Senhor tem disponibilizado para nós. Então, meus amados, fiquem na paz, Deus abençoe. Por hoje é só. É te contemplar, olhar nos teus olhos e correr pra te abraçar.
apaixonados, somos sedentos. Não queremos honra, não queremos glória, não queremos aplausos. Queremos te ver, queremos te tocar, queremos te sentir. Não queremos status. Queremos o Senhor. Queremos te ver. Queremos te ver. Queremos te ver. Queremos te ver. Leva-nos mais alto, Senhor. Leva-nos mais íntimo, leva-nos mais perto de ti. Quero-te mais, quero-te mais. Aquela mulher que hoje em teus pés beijou-se, beijou teus pés. Quero beijar teus pés. Quero chorar nos teus pés. Se tu tiveres, eu irei. Pedires, te darei. Geração de cantares, geração de Elias, que clamará e fará chover novamente. Diz que levanta a geração de João Batista, a voz que clama no deserto, preparai o caminho. Porque cedo veio sem demora, como o relâmpago que sai do ocidente e se mostra no oriente. Eu virei sobre as nuvens dos céus, e eis que os vossos olhos me verão. E os vossos lábios confessarão que sou eu,
sou o Rei da Glória.